Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Enquanto os meus irmãos encontram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. João capítulo 5. Enquanto você está encontrando, minha gratidão a Deus por estar com a família Devec em Niterói pela primeira vez, tendo o privilégio de passar um tempo precioso ao lado do pastor Marquinhos Menezes, sua família. É um presente de Deus, pastor, estar aqui esta noite. Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês tenham uma semana de muita vitória, de muita expectativa, muita fé, confiança em Deus, porque o segredo da fé é nunca retroceder. A Bíblia diz que nós somos da fé e não somos como aqueles que olham para trás. Nós temos um alvo e nós vamos prosseguir firmes e constantes no Senhor. João, capítulo de número 5, o tecladista está ali. Eu não vou prometer que vou trazer um queijo para você de Minas, porque eu estou devendo uns 500 queijos já. E o problema é que eu prometo e não estou pagando os queijos. Mas quando eu vier de Minas, eu vou me esforçar para trazer um docinho de leite. João, capítulo de número 5. Todos encontraram? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, junto à porta das ovelhas existe um tanque com 5 entradas. E o seu nome em hebraico é Betesda. Ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam que a água fosse movida, porque em certo tempo descia um anjo e agitava a água. E o primeiro que ali entrava, depois que a água era agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, que já havia 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas quando eu tento entrar, chega outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, João capítulo 5, é um texto muito conhecido. Talvez você já leu um livro, ouviu uma canção, um sermão, uma reflexão, pensamento acerca deste texto. Eu já ouvi muitos hinos que foram, que o compositor se inspirou nesta passagem. Livros também. Pastor Marquinhos, essa passagem ela é muito interessante, porque ela começa falando de uma festa. Só que não é uma festa comum, é uma festa entre os judeus. Então é uma festa peculiar, particular, religiosa. A festa é entre os judeus, é uma festa religiosa. E Jesus, sendo judeu, vai para Jerusalém, porque no versículo 1 diz que em Jerusalém está tendo uma festa. O que está tendo em Jerusalém? Uma festa. Então Jesus está indo para Jerusalém para ir para a festa. Só que quando Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está chegando em Jerusalém, Jesus se lembra que lá em Jerusalém não tem só uma festa. Lá em Jerusalém também tem um tanque. E lá no tanque não tem festa. Lá no tanque tem coxo, cego, paralítico, manco, angustiado, deprimido, ansioso. Lá no tanque só tem gente com problema. Só que a festa era em Jerusalém e o tanque também era em Jerusalém. Não pensa você que no mesmo ambiente está todo mundo feliz, todo mundo realizado, todo mundo vivendo a mesma alegria,
Tem um que a porta abriu hoje, tem outro que fechou. Na família de um nasceu, na família do outro morreu. Tem gente que foi promovido, tem gente que foi demitido. Tem gente que tem testemunho que foi curado e tem o outro que recebeu o diagnóstico que ficou doente. E Jesus agora, pastor Marquinhos, faz uma coisa que só ele sabe fazer. Em Jerusalém está tendo uma festa. O que está tendo em Jerusalém? Quando Jesus lembra que lá em Jerusalém, além da festa, também tem o tanque, Jesus muda o itinerário. Só Jesus sabe fazer isso. Jesus disse, hoje eu não vou... Eu vou deixar para ir para a festa depois. Agora eu vou para o tanque. Quem está na festa já está feliz. Quem está na festa já está comemorando. Quem está na festa já está se alegrando. Hoje eu vou visitar o tanque. Hoje eu vou visitar aqueles que estão precisando de uma palavra, de um abraço, de uma orientação. E Jesus agora desvia o caminho da festa lá em Jerusalém. E em vez de Jesus ir para o endereço da festa, Jesus vai para o endereço do tanque. E não pensa você que é pouca gente que está no tanque, não. É muita. A Bíblia diz que é uma multidão. Cada um com um problema. Cada um com um problema. Coxo, paralítico, cego, um é angustiado, outro é desempregado, outro está doente, outro está com problema na família. Jesus vai lá para o tanque. Quando Jesus chega no tanque, a história de um homem chamou a atenção de Jesus mais que de todas as pessoas, e por isso veio para a Bíblia Sagrada para servir para a gente aprender alguma coisa com essa história. Quando Jesus chega lá, tem um homem, no meio daquela multidão, tem um homem que está enfermo há 38 anos. Quantos anos? 38 anos. Você ficaria no mesmo hospital 38 anos? Você ficaria no mesmo endereço 38 anos esperando o mesmo milagre? Por que aquele homem não saiu do tanque, pastor? Porque aquele tanque era conhecido como lugar de milagre. O lugar de quê? É por isso que você vai ver gente na igreja que o problema não foi resolvido e nem por isso ele saiu da igreja. Ele está mal, ele não está bem, tem uma área da vida dele horrível, e alguém chega, o que você vai ficar fazendo aí no tanque? Ele diz, eu vou para onde? Se no lugar do milagre já não está acontecendo, irmão. Para onde eu vou? E ele está lá. Aí Jesus vai até aquele homem. Aquele homem está 38 anos enfermo. Escute isso. Vou colocar uma vírgula para te explicar uma coisa. Toda vez que nós lemos este texto, a impressão que nós temos é que o problema desse homem é a doença. Sim ou não? Quando eu leio João capítulo 5, eu leio a história desse homem, parece que eu estou lendo a história de um homem que o problema dele é a enfermidade. Existe um homem que está enfermo há quantos anos? Todas as vezes que eu olho para o texto, parece que o problema desse homem é a doença desse homem. E hoje eu vou provar para você que a doença desse homem era um detalhe. O problema desse homem era muito mais sério. E vou aproveitar para te adiantar uma coisa. Muitos de vocês estão achando que o problema é um, quando na verdade o problema é outro. Tem gente aqui que se Jesus te der dinheiro hoje, não resolve o seu problema. Tem gente que se Jesus te der saúde hoje, Jesus não resolve o seu problema. Tem pessoa aqui que se Jesus der milhões para ele, milhões na conta, pastor, meu problema resolve. Não resolve. Esse homem achava que o problema dele fosse a enfermidade. Mas Jesus provou para ele que o problema da enfermidade dele era um detalhe. O problema dele era muito mais sério. Muito mais sério. Até porque, principalmente hoje, dependendo da doença que você tiver, tem médico. Principalmente médico bom, convênio bom. Resolve o teu problema. Remédio mais caro, remédio que vem de outro país. E quando o problema é na alma? A Bíblia diz que você conquista uma cidade murada, mas não conquista um irmão ofendido. Você ganha uma guerra. A Bíblia diz que você é capaz de ganhar uma guerra contra uma cidade fortificada e você não consegue ganhar a confiança de um irmão que está machucado. Você vence um exército de gente armado e não consegue conquistar uma pessoa ferida. O problema desse homem aqui, físico, era um detalhe. O problema espiritual desse homem, o problema de alma desse homem aqui, é que era profundo. Primeiro, esse homem tinha 4 níveis de decepções. Uma pior do que a outra.
Mas a primeira decepção dele era com o tempo. Com o quê? Vamos lá bem forte, tempo. Só quem vai jantar frango com quiabo hoje, vamos lá. Qual que era o problema? A primeira decepção desse homem? Eu vou te provar que tem gente na igreja, eu vou te provar que tem gente no altar, eu vou te provar que tem gente cantando, mas ele não está na festa, ele está no tanque. Pastor, quando eu consigo identificar um crente que está no tanque? Toda vez que você conversa com ele, ele tem uma reclamação sobre o tempo. Pastor, por que Jesus ainda não curou? Por que eu estou na igreja esse tempo todo e minha família ainda não é crente? Pastor, por que a porta ainda não abriu? Por que meu vale, o meu deserto está durando tanto tempo? Quando você não sabe lidar com o tempo se torna um castigo. É por isso que as pessoas estão ansiosas. É por isso que as pessoas estão deprimidas. As pessoas estão tendo um problema tão sério com o tempo que eles não estão acreditando mais que Ele é o Senhor do tempo, que Ele muda as estações e o tempo, que Ele controla tudo, que o tempo é dele, que a hora é dele, que o momento é dele. E quando nós temos problema com o tempo, nós passamos a sofrer porque cada dia passa a ser uma eternidade. Dezembro está vindo aí, daqui a pouco você vai ver dezembro. Eu conheço as mensagens de dezembro, viu, irmão? Mensagem de dezembro eu conheço. O pregador fica empolgado e diz: o ano ainda não terminou. Até o dia 31 às 11h59. Aí o crente decepcionado com o tempo está lá embaixo dizendo assim: todo ano eu escuto isso. É hoje, Deus está fazendo, esta semana. Eu estou decepcionado com o tempo e disse: eu estou escutando isso há tanto tempo. Tem pessoas aqui que estão sofrendo com o casamento há muito tempo, com filhos há muito tempo. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que você está tendo um problema tão sério com o tempo, que você já não saiu do tanque. Não é porque você ama o tanque, não é porque você ama o lugar de milagre, é porque você não tem mais opção. E você está desacreditado que as coisas vão mudar porque o tempo passou, a profecia não cumpriu. O tempo passou, as suas expectativas não foram cumpridas. E você entrou aqui essa noite dizendo assim: pastor, eu estou tendo um problema com o tempo tão sério, que entra semana, entra mês, entra ano, sai ano, e eu continuo esperando a mesma coisa. Mas eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto, mas bem alto mesmo. Se você der um glória, vai melhorar ainda. Segure a mão levantada que eu tenho uma notícia para te dar. O Deus do tempo, quando Ele quer, nem o anjo precisa ir, Ele mesmo vai. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer uma coisa: o tempo está nas minhas mãos. Eu controlo as estações, eu controlo o tempo, eu controlo tudo. E eu tenho uma notícia para dar para alguém aqui que estava sofrendo com o tempo. Pastor, essa estação não passa, essa luta não passa. Vai chegar o momento de você dizer: o inverno passou, a chuva cessou e se foi, as flores apareceram na terra e o tempo de cantar está chegando. Pegue na mão de alguém e diga para ele: o teu Deus controla o tempo, espera em Deus. Olha aqui para mim, eu vou mudar. Qual é o problema do tempo? O problema do tempo é que você prega um Deus de já, você prega um Deus de agora. Sabe qual é o problema do tempo? É que você anda pregando por aí, e eu ando pregando por aí, que Jesus cura, sim ou não? Quem prega que Jesus cura aqui? Quem prega que Jesus salva? Quem prega que Jesus prospera? Eu também. Só que quando o problema, pastor Marquinho, do tempo é comigo, a Bíblia diz que há uma cobrança. E sabe de onde vem a cobrança? Dos que estão em minha volta. O que eu digo que Deus faz: Deus cura hoje, Deus salva hoje, Deus opera hoje. E quando eu tenho um problema com o tempo que eu espero e não acontece, os que estão em minha volta continuamente me perguntam. E qual é a pergunta do Salmo 42? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E eu descobri que quando perguntam para mim onde está o meu Deus, eu não
respondo para quem perguntou. Quando você está sofrendo com o tempo, você tem que conversar com a alma. Alguém chegou para o salmista e disse: onde está o teu Deus? Ele não respondeu: meu Deus está no céu. Está vendo, não? Ele abraçou o peito e disse: por que te abates, minha alma? Por que estás perturbada aqui dentro de mim? Aí o que ele diz para a alma? Espera em Deus. Coloque a mão em cima do teu coração e diga para a tua alma escutar: espera em Deus. Diga mais forte: espera em Deus. Você que entrou aqui hoje agoniado, vai ser quando? Vai ser que dia? Vai ser que hora? Será que é hoje? Será que é amanhã? Pastor, será que amanhã um telefone toca? Pastor, meu filho, vem esse ano. Será que esse ano meu carro... Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: o tempo é meu, espera. Você não é capaz de acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça. Você não é capaz de mudar nada. Você tem que confiar em Deus, porque Deus está no controle do tempo. Mas o problema desse homem é um pouco mais sério. Ele já está decepcionado com o tempo. Jesus faz para ele uma pergunta. Eu não sei se tem psicólogo aqui, eu não sou psicólogo. Mas Jesus faz para ele uma pergunta que, se você ler, você diz assim: não tem sentido. O homem tá enfermo há quanto tempo? Quantos anos? Aí Jesus chega para ele e pergunta para ele assim: quer ser curado? Não, quero não. Eu tô passeando aqui no tanque, tem 38 anos. Se fosse o seu Lunga, irmão, para responder a pergunta dele: você quer ser curado? Não, ele está no tanque. Tem 38 anos que ele está doente. Mas a pergunta de Jesus foi proposital. Eu vou te provar que o problema dele não era a doença. Queres ser curado? Qual deveria ser a resposta? Vamos lá bem forte. Qual deveria ser a resposta? Ele respondeu sim? Ele respondeu não? Porque o decepcionado não responde, ele explica. Queres ser curado? Era para ele dizer: quero. Só que quando Jesus perguntou: quer ser curado? Ele disse: não tem homem algum que me ajude. Você pode repetir isso? Tenha paciência, eu chego lá. Vamos lá bem forte, repete de novo. Então, se a primeira decepção dele foi com o tempo, a segunda era com quem? Com os homens. Sabe o que esse homem está dizendo para Jesus, pastor Marquinhos? Eu não acredito nos homens. Eu não acredito em ninguém. Uma família, decepcionado com o homem, fica assim no banco: tudo mentira. Tudo mentira, é só no louvor. Quando ele vê uma amiga dizendo assim: oh, minha linda, que saudade. O decepcionado com os homens diz assim: ih, vai ser traída, ela não sabe. Não existe amizade. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Você está achando que esse amigo que vai na sua casa é seu amigo? Uma pessoa decepcionada com os homens, ele nunca entrega o coração dele mais a ninguém. O que tem de gente decepcionada com igreja, com crente, com família, com amigo, com casamento, com pastor, com pregação, ele não acredita mais em ninguém. Você chega para sabe essas irmãs que estão precisando casar? Não tem umas irmãs precisando casar? Só que ela é decepcionada com o homem. Quando você chega para ela todo feliz, diz: ô minha irmã, Deus vai preparar o Isaac. Ela olha para você, fecha a cara e diz: homem nenhum. Tem muita gente que presta. Tem até um varão preparado, abençoado para casar. Mas por ela ser decepcionada, ela nunca vai dar espaço para isso acontecer. Sabe qual é o problema de ser decepcionado com os homens? É que você passa a julgar as pessoas verdadeiras como se elas fossem falsas. A irmã vem te dar um abraço, senti tua falta. Você não estava no culto domingo. Aí quem é decepcionado diz assim: tudo mentira, essa aí é igual aquela outra que te traiu. O amigo pergunta por você, você diz: eu vou contar para esse camarada? Nunca vou contar. Eu sei, teve gente que comeu na minha mesa e me traiu. Tem gente decepcionada com família, a ponto de ver o marido de mão dada com a esposa, chamando de amor, de bem,
de minha flor. Aí sabe o que é aquele cochicho escondido? Isso aí é só na frente dos outros, é tudo mentira. Tudo mentira, isso é um teatro, porque ele não vive isso. Ele tem uma decepção tão profunda com isso, que ele acha que todo mundo que vive assim é uma mentira. Porque ele conheceu um pastor errado, um profeta errado, ele assiste o culto e fica pensando de lá: será que esse pastor não é um malandro? Será que esse pastor não é um mentiroso? Porque ele é decepcionado com a fé, decepcionado com a igreja. Tem gente que você pode chamar para a igreja, ele não vem. A decepção dele é com a igreja. A decepção dele é com o pastor. A decepção dele é com o profeta. Só que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que não adianta curar sua carne. Não adianta resolver alguns problemas que você está pedindo, se primeiro ele não entrar na área da sua vida e resolver esse problema. Porque quem entra nessa área da vida, os remédios não entram. As terapias não chegam. Mas o Espírito Santo que prescuta as profundezas de Deus. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Deus está resolvendo o problema de alma aqui esta noite. Se você acredita nisso, por um minuto glorifique ao Senhor. Porque Deus está dizendo, pastor Marquinhos Menezes, pela palavra, que Ele vai sarar casamentos, relacionamentos, amizades. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que vai tirar essa dor de dentro da tua casa. Ele vai tirar essa dúvida do teu coração. Esse negócio que você tem: não, pastor, eu vou para a igreja, mas não vou me envolver, eu sou decepcionado. Eu vou, mas não vou congregar. Eu vou, mas não vou batizar. Obreiro eu não quero ser, eu já passei por isso. Jesus está dizendo: eu vou te curar desse problema. Você está passando um problema muito sério. Você passou por uma decepção e não está dando a chance de eu fazer algo novo na tua vida. Mas esta noite Deus vai pisar numa terra que ninguém pisa, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Diga glória a Deus. Deixa eu te explicar algo aqui. Esse negócio de ser decepcionado com os homens é tão sério, que uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é de um homem chamado José. José, ele era um filho predileto do seu pai, ele tinha uma túnica de várias cores. E um dia os irmãos de José tomaram a túnica manchada de sangue, jogaram ele num poço, venderam como escravo para os ismaelitas, foi ser escravo na casa de Potifar, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso injustamente. E José era um homem profundamente marcado pela dor, pela mágoa, pelo sofrimento. Não pensa você que José não tinha, não, pastor. José, ele nunca entendeu por que os irmãos dele venderam, invejaram. Por que, meus irmãos, por que a mulher de Potifar fez aquilo comigo? Que covardia. Por que eu estou preso? Por que meus irmãos, meus próprios irmãos fizeram isso? Só que o tempo foi passando, e um dia José foi interpretar o sonho de Faraó, e ele sai da prisão para ser governador. Quem conhece essa história aqui? Ele recebe uma esposa e ele tem 2 filhos. Me dê a sua atenção dobrada agora, que isso aqui é algo profético que vai acontecer aqui. Pastor Marquinho, quando José teve 2 filhos no Egito, quando José foi ter seus filhos no Egito, José disse assim: hoje eu preciso resolver o meu problema. Hoje. Sou governador do Egito, estou com a chave da despensa do Egito na minha mão. Aí quando o menino dele nasce, ele diz assim: quem vai colocar o nome sou eu. Manassés. Qual é o nome do menino? Não, grita, qual é o nome do menino? Porque literalmente Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer. O que quer dizer Manassés? Esquecer de quê? De todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Você sabe por que José teve um filho chamado Manassés? Porque José precisou passar por um processo de esquecer. Pastor, então quer dizer que quando Deus me faz esquecer, Deus põe uma amnésia e eu esqueço de tudo que me fizeram, das traições, das afrontas? Não, o esquecer de Deus não é aqui. O esquecer de Deus é aqui. Pastor, por que Deus nunca me curou? Por que a porta nunca abriu? Por que eu não prospero? Por que eu não chego onde eu quero? Porque se de repente Deus fizer o que você está pedindo,
você vai se vingar de quem te vendeu. Você vai pisar em quem te maltratou. Você vai lançar no rosto. Você vai querer cobrar o que te fizeram. Escute isso. Por que Manassés nasceu, pastor? Diga comigo assim: Deus me fez esquecer. Agora olha para mim aqui, estou chegando lá. José disse eu esqueci, ou José disse Deus me fez esquecer? E se eu te disser que tem coisas que aconteceu com você, tem decepções que aconteceram com você, que são tão profundas, que você não pode dizer eu esqueci. Você só pode dizer Deus me fez esquecer, porque sozinho você nunca esqueceria. É por isso que você entrou aqui essa noite dizendo: pastor, eu já tentei perdoar, eu não consigo. Seu marido aprontou uma coisa com você 10 anos atrás, ele não faz mais, ele não é mais o mesmo homem, ele é um homem transformado. Ele é um novo homem. Toda discussão que você tem com ele, você aponta o dedo para ele e diz assim: você está achando que eu esqueci? Pastor, e por que ela disse que não esqueceu? Diga para o teu irmão assim: porque Manassés nunca nasceu. Enquanto Manassés não nasce, você não esquece. É por isso que você vê pessoas que te fizeram coisa há 30, 40 anos atrás, e quando você olha para ele, parece que ele te fez foi ontem. A ferida está aberta, está sangrando. Você não esquece. Seu coração azeda todas as vezes que o nome daquela pessoa é citado. O seu coração azeda todas as vezes que você encontra com aquela pessoa na rua. E sabe por que você está aqui dizendo: pastor, eu quero ser abençoado, eu quero que Deus me abençoe? Para você cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Pegue na mão de alguém e diga assim: esta noite nós vamos gerar um Manassés. Deus trouxe alguém aqui essa noite para te dizer: eu vou te fazer esquecer. Escute o que eu estou dizendo aqui como homem de Deus. Alguém vai olhar para a senhora e vai dizer assim: não dá para entender. Depois de tudo que aconteceu no teu casamento, você ainda está com esse homem. Vocês vivem juntos. Vocês parecem estar felizes. Vocês caminham junto para a casa de Deus. Como que você consegue viver com esse cidadão? Sabe qual vai ser a resposta da senhora? Deus me fez esquecer. Você ainda fala com esse parente? Você aceita essa pessoa entrar na sua casa? Você puxa a cadeira para esse cidadão sentar? Se fosse eu matava, se fosse eu teria ódio. Como que você ainda consegue sorrir para ela? É de fingimento? Quando você abraça ela, você está fingindo? Não, não estou fingindo não. Então o que aconteceu? Deus me fez esquecer. Levanta comigo as mãos aos céus. Há uma unção de Deus neste lugar. Levante as suas mãos que eu vou liberar uma palavra que Deus está colocando na minha boca. Enquanto você levanta a mão, eu vou te lembrar de uma coisa. Sabe qual o nome do segundo filho de José? Efraim. Qual o nome do segundo filho de José? Efraim quer dizer Deus me fez crescer. Efraim quer dizer o quê? Agora pegue a mão de alguém e diga para ele assim: Deus nunca te fará crescer sem antes te fazer esquecer. Não adianta fazer campanha para Efraim, Deus não vai dar. Não adianta subir no monte e pedir Efraim, Deus não vai dar. Não adianta orar fervoroso dizendo: Deus, eu quero crescer. Deus diz: eu te faço crescer, mas primeiro eu te farei crescer, mas primeiro eu te farei esquecer. Deus não pode fazer crescer um vingativo, um odioso, um rancoroso, um amargurado. Não adianta Deus resolver agora o teu problema e dizer: eu vou exaltar minha serva. Não, exaltar sua serva para você ver quem te vendeu com fome, para você ver quem te vendeu passando necessidade, dizer: está fazendo isso porque está pagando o que fez comigo. Manassés não nasceu. Quando Manassés nasce, você esquece. Só que você não esquece aqui.